né, uma consulta para que vocês comentem sobre o webinar de hoje e também façam sugestões de outros temas que tenham interesse para que a gente trabalhe, para ver a possibilidade de trazer para vocês aí temas que realmente sejam de interesse dos sindicatos, que vocês vejam necessidade, que realmente agreguem aí para o trabalho de vocês e para as entidades. Então, eu vou passar rapidinho a palavra para o Felipe Couto, nosso gerente de negócio do Easy STI, que vai dar uma palavrinha também, e daí logo já iniciamos com a Sabrina aí realmente falando sobre o tema. Obrigada novamente pela presença de vocês, espero que gostem aí. Ótimo, ótimo. Bom dia a todos. Bom, Juliana, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos os colegas da Gerência de Relações Sindicais. Para nós, do sistema, sempre que a gente tem a interação com todos os colegas sindicatos, enfim, alguns eu conheço, certamente não todos, mas sempre é muito proveitoso, né? Agora, a gente sempre acabou, né, pelo menos pessoalmente, a Sabrina já interagiu com vocês também em outros contextos, mas pessoalmente eu sempre me relacionei no intuito de chegar até as nossas indústrias, né? Então, eu estou muito satisfeito de poder estar aqui com vocês nessa manhã, falando para vocês, por vocês, 100% orientados à realidade do sindicato, né? Então, nós somos da unidade ali do campus, né? E nós temos consultorias de transformação digital. Nós auxiliamos os clientes nesse processo de transformação digital. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, a Sabrina preparou a apresentação, contando um pouco desse embasamento do que a gente tem vivenciado com as indústrias, com os nossos clientes, enfim, e o que a gente tem observado no mundo. Sabrina, se por gentileza puder compartilhar a apresentação, eu vou fazer só até a parte da introdução e na sequência ela dará continuidade. Ok, estamos vendo aqui. Aí eu acho só colocando no slide número 1 e projetando isso, perfeito. Então, assim, a gente vive toda uma realidade que o novo normal virou uma palavra nova, né? E aqui a gente traz, então, que esse novo momento, ele é digital. Ele já era digital, é o que a gente vai conversar um pouquinho. Contudo, pós-pandemia, esse imperativo de se tornar digital, ele está ainda mais acentuado, né? A gente já fala de transformação digital com as nossas empresas, no mercado, com as indústrias, já tem pelo menos 3 a 4 anos. Sabemos que a grande maioria das empresas e organizações não fez um certo dever de casa. E nisso, eu me incluo também, a nossa empresa, o sistema, a gente avançou muito, mas sempre a gente sabe quanto poderia e pode e deve avançar a mais. Então, agora, mais do que nunca, esta questão é essencial para a sobrevivência. O próximo, por gentileza, Sabrina. Então, a gente vai basicamente aqui falar de 3 pontos. A Sabrina vai trazer para nós o ponto 1 e 2 relacionados entre si, né? Apontando um pouco das tendências, do que está acontecendo, todo o embasamento um pouco até alguns elementos acadêmicos em cima disso, para depois fazer essa conexão e tratar da presença digital. E o terceiro tópico, ele já é um pouco mais prescritivo, ele já é um pouco mais prático, ele é um pouquinho mais orientativo sobre como organizar as webinars. Então, conversando com as colegas ali das relações sindicais, elas nos trouxeram essa demanda para ser bem no passo a passo mesmo, eventualmente para auxiliá-los, como vocês podem também replicar ou utilizar dessa ferramenta junto aos associados. Por gentileza, o próximo. Então, a minha última fala aqui nessa introdução é a seguinte. Todo mundo sabe, todo mundo está acompanhando a velocidade da mudança, das mudanças que estão ocorrendo na sociedade. A minha avó, ela faleceu, até um
caso meio engraçado na família, porque ninguém nunca sabe direito a idade dela que ela faleceu. A gente estima que uns 89, 92 anos. E aí eu ficava pensando, poxa, ou seja, ela é lá do idos de 1910, mais ou menos assim. E eu ficava refletindo, né? O tanto de mudança, minha avó chamava Geraldina, que a minha avó, né, a avó Geraldina, ela vivenciou ao longo da vida dela. Então, veja, se a gente for remeter lá para 1900 e pouco, ela passou pela Primeira Guerra, passou pela Segunda Guerra, passou por Getúlio, passou pelos militares, enfim, politicamente, economicamente, tantas mudanças na sociedade, enfim, é assustador se a gente for lembrar como que era o estilo de vida em 1915, por exemplo. Agora, gente, o que eu fiquei muito impactado foi o que perceber que eu estou experimentando uma profundidade, uma variedade de mudanças muito, 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 muito maior que a minha avó. E assim sucessivamente, que os meus pais e meus filhos estão passando mais do que eu, e assim por diante. Então, assim, a velocidade hoje em dia das transformações está incrível. Esses dias eu vi um artigo de indústria 4.0, eu falei, puxa vida, calma, né? Para aí, poxa, a gente tem discutido há alguns anos a 4.0, sabe da dificuldade que é, etc e tal, mas já estão lançando a 5.0. E aí vem 5G, enfim, tantas e tantas coisas que a gente não consegue acompanhar. O fato é esse. A não ser que nós tenhamos uma mudança da nossa natureza, a não ser que, como pessoas e como organizações, a gente passe também a ser digital. E um exemplo, e aí eu vou caminhar para o encerramento dessa introdução. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a Tesla, né, aquela montadora norte-americana do Elon Musk, né? O ano passado passou em valor de capital a Ford e hoje passou em valor de capital mais de 3, 4, as maiores montadoras do mundo. Então, assim, a Tesla que tem, eu não sei precisamente quantos anos ela tem, mas 6 anos, 7 anos. Então, assim, mas por que ela tem tanto valor assim no mercado? Este ano, as ações da Tesla, este ano, é um ano atípico. Este ano, as ações da Tesla, até o final da semana passada que eu acompanhei, valorizaram 280%. A gente está falando de uma valorização de 280% de uma empresa que já vem valorizando muito, muito, muito ao longo dos anos. Mas por que isso? Porque ela tem uma proposta digital, dentre os elementos, né? Ela tem uma proposta digital. Houve um furacão naquela região central, mais para o sul dos Estados Unidos, e eles mandaram um comando para todos os veículos Tesla naquela região e fizeram uma parametrização no software para a redução do consumo das baterias e assim dando maior longevidade àquela carga num momento em que era previsível uma interrupção de fornecimento de energia na região em função do furacão. Então, vejam essa condição de uma empresa digital de se mover com a mesma velocidade que a gente acompanha as mudanças. Então, eles têm lá a previsão do tempo, mas ninguém nunca tinha, nenhuma outra montadora tinha esta condição de fazer uma modificação no seu produto, isso implica, na verdade, na prestação de um serviço adicional, para que aquele produto tivesse uma performance melhor naquela realidade, naquela circunstância e naquela localidade. Então, percebam o nível de customização que é possível fazer quando você se torna digital. Para finalizar, então, assim, é uma exigência ser digital. Então, assim, antes eu até me penso assim, a gente sempre foi enfático nisso, né? Mas agora, pós-pandemia, a gente está muito mais enfático ainda, a ponto de trazer a seguinte sentença: quem não for digital irá deixar de existir. Porque
está tudo virando digital. Só a gente se pensar como consumidor e todas as nossas relações, a gente vai observar isso. E a gente tem que transpor isso para a nossa realidade da nossa organização. Eu digo isso em relação à empresa em que eu trabalho, nós do Sistema FIEP, e também em relação aos sindicatos, e também em relação às indústrias, e também em relação aos prestadores de serviços, e também para todo mundo. Então, Sabrina, o slide aqui sumiu, não sei se foi para todos, mas é o momento que eu faço a transição, mas só para te sinalizar que agora eu acho que está voltando. Então, gente, isso. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Sabrina, mas essa introdução é essa. Um pouco do sentimento de susto, se vocês estiverem tendo esse, que bom, é essa a intenção. Agora, a gente também tem ferramentas, tem metodologias para promover isso, né? Então, se ficar só no susto é ruim, porque o susto tende a nos acanhar, a nos paralisar. É muito mais que sirva de um alerta. E um pouco das ferramentas a gente está trazendo aqui nessa apresentação para auxiliá-los, né? Nesse processo de transformação digital também da operação e do funcionamento dos sindicatos. Tá bom? Então eu vou me despedir por aqui. Ao final, talvez a gente tenha aí um tempo para conversar, dialogar, enfim, algumas perguntas e respostas. Vou estar podendo participar, mas de agora em diante a Sabrina irá nos conduzir. Bom, uma boa conversa a todos nós. Sabrina, por gentileza. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço, Juliana, pela oportunidade de estar aqui, de interagir com o seu time e de poder falar um pouco sobre o que a gente faz, né, e contextualizar o pessoal dos sindicatos sobre exatamente o que o Couto falou, né, a importância da gente se posicionar diante deste contexto mercadológico, isso a gente fala de uma parte, né? Mas é um contexto mundial sobre transformação digital. Obrigada, Couto, pela introdução e pelo incômodo, porque é esse o objetivo mesmo, né? A gente só sai do lugar e a gente fala da inovação, que a gente só sai do lugar quando a gente está incomodado. A gente só faz algo novo quando aquilo nos incomoda. E neste contexto, aquele meme que já viralizou alguns meses atrás, né, sobre como que a sua empresa olhou para a inovação, como que a sua empresa entrou na transformação digital. Ah, pelo time de marketing, pela diretoria, não, foi pelo Covid, né? Então, algumas empresas realmente precisaram passar pelo que estão passando, para entender que algumas coisas dentro do que a gente faz no cotidiano são possíveis, realizáveis e principalmente estão conectadas ao contexto do que a gente chama de transformação digital. O que nós estamos fazendo agora, por exemplo, é um dos primeiros pilares do que a gente fala de transformação digital. Seria provavelmente em outro contexto um momento de reunião presencial. E quando eu conversei, a Michelle me falou, nossa, nós temos muitos inscritos, eu fiquei muito contente, né? Porque exatamente esse engajamento que a gente tem agora nestas atividades remotas, talvez não seria tão forte se fosse presencial. Então, olha como a gente já está se moldando, já começa a olhar para a transformação digital como uma ferramenta de fácil apropriação e que, na verdade, ela só nos facilita, né? A gente não pode esquecer que são as pessoas que inovam, que são as pessoas que engajam, que se envolvem. As mudanças vêm quando as pessoas fazem parte disso. Então, não é porque temos o Teams que necessariamente a gente já pode se considerar, né, digital, mas é o contexto de usar ele como uma agenda, como um parceiro, de atribuir outras funções e de que isso realmente faça parte do nosso cotidiano. Então, realmente, eu fico muito contente de poder compartilhar isso com vocês. Mas vamos lá, né? Porque não é só sobre isso que a gente vai falar. Então, como o Couto apresentou, e eu vou compartilhar a tela novamente, eu vou começar contextualizando vocês
sobre o que a gente fala de tendências, de direcionamentos, para realmente entender como começa essa transformação digital. Então, a gente precisa entender que ela está atrelada à comunicação digital. Então, nós temos que lembrar, de novo, que é sobre pessoas. Desculpa, gente, engasguei aqui. É sobre pessoas. E exatamente quando a gente tem o contexto das tendências, elas nos permitem verificar quais fazem parte do que a gente pode fazer agora e quais fazem parte de um planejamento futuro. A gente não precisa adotar todos os direcionamentos ou adaptar em um único momento. Então, basicamente, identificar o que é viável e o que é pontual, como, por exemplo, o final da nossa conversa de hoje, que é sobre apresentar webinars, né? Isto é algo alcançável. Quando a gente já fala sobre digitalização de documentos, a gente envolve mapeamento de processos e são artefatos um pouco mais complexos, mas que também são possíveis. Então, primeira coisa é conhecer o que vivemos e o que está acontecendo. E dentro disso, agora sim, a gente precisa entender que temos alterações sobre como as empresas operam. Então, lembra que eu disse que somos e falamos de pessoas. E é exatamente a mesma relação. Num primeiro momento, e talvez esse seja mais próximo do contexto do que a avó do Couto vivenciou nas organizações, né? É aquela leitura da hierarquia e burocracia. Então, a gente sempre recebia a informação e os procedimentos numa estratégia de cima para baixo. As empresas começaram a visualizar, no decorrer da implantação de novas tecnologias ou melhoria de processos, que o conhecimento era um viés que não precisava ter um único sentido. Então, a gente permitia que pessoas trouxessem novas soluções e que essas novas soluções poderiam ser implementadas em qualquer momento ou em qualquer ciclo. Então, a gente passa a ter um contexto organizacional mais orgânico, para que realmente todos se sintam pertencentes e que passem a ser o que a gente chama de imprescindível para as mudanças, agentes de transformação. E é quando a gente fala sobre agentes de transformação é que vamos para o terceiro contexto, que é o relacionamento de ecossistema. Agente de transformação é que em alguns momentos nós vamos ter pessoas extremamente pertinentes e são as que vão motivar, mas em outros momentos nós teremos aqueles que vão executar. E isso é uma troca extremamente orgânica e contínua. E a transformação digital fala sobre isso, não é mesmo? Quantos de vocês hoje não ficam surpresos sobre a habilidade de um sobrinho, de um filho, em manusear um gadget, né? Um celular, tablet, um relógio, enfim, coisa que a gente demora, às vezes, um pouquinho para conseguir mexer, não é verdade? Então, isso faz com que as pessoas sejam também criadoras de conteúdo, não só receptoras. E o próprio contexto do que a gente tem hoje, por exemplo, e principalmente nessas tendências, é que a gente produz material para comunicar melhor. Então, a ideia dessas tendências em comunicação digital é permitir que mais pessoas gerem conteúdo e conhecimento e, ao mesmo tempo, alcancem um número maior de pessoas neste contexto, né, que possam realmente aproveitar e aplicar. Então, não é mais aquele... Eu gosto muito de dar o exemplo daquele manual de programação do videocassete. Eu sei que eu posso falar, pelo menos a maioria aqui já deve ter tentado programar um videocassete. Aquilo era o pior modelo de comunicação de como faça, né?
Então, imagine que hoje a gente não pode criar este padrão de comunicação com o nosso cliente, com o nosso usuário, com as empresas. A gente precisa fazer exatamente o inverso, algo que ele possa entender e que possa replicar internamente, porque é só assim que a gente modifica uma pessoa, um negócio, a gente cria impacto. E por falar em impacto, exatamente é isto que vocês estão vendo que a gente propõe quando fala sobre essa mudança. Então, a gente começa a visualizar que temos que ter um propósito, né? Engajar pessoas, envolver pessoas, estão fortemente relacionado a propósitos. A gente começa a falar sobre rede, que foi o que eu comentei, e não mais um processo linear, e sim orgânico. A gente fala sobre possibilidades de autogestão no sentido de que as pessoas começam a se envolver com esse propósito e entender que a sua atividade, a sua atribuição gera um impacto no contexto maior. Então, a gente começa a ter a necessidade de absorver mais informações, querer saber mais para que a gente possa, então, ter essa autogestão. A gente precisa considerar também os momentos de experimentação. Não existe inovação se a gente não testa. Então, o que eu no final vou propor é que vocês também criem este desafio para vocês. Testem, né? Assim como nós estamos testando neste momento essas ferramentas de comunicação digital, criem esses momentos de experimentar. Nada é uma receita 100% pronta, porque ela precisa se adaptar aos seus clientes, aos seus consumidores, aos seus usuários. Então, permitam essa mudança acontecer. E, por final, né, de colaborar. Então, se eu tenho um conhecimento que posso ajudar a construir o seu, por que não? Né? Este é o objetivo de quando a gente fala sobre propósitos. E dito isto, eu falei essa frase no meio, mas é isso, né? Inovar é criar valor. Agora, criar valor em que sentido e para quem? Quando a gente desenvolve um modelo de negócio, o valor, a proposta de valor, e isso também é uma ferramenta, ela nunca é para a gente. Ela é para o nosso usuário, é para o nosso cliente, é para o olhar dele que a gente faz o contexto da proposta de valor. Então, precisa fazer sentido para ele. Fazer um webinar, implementar ferramentas de transformação digital, repensar modelos de negócio, visualizar novos canais de distribuição. Isso, o exemplo fácil é, durante este contexto da pandemia, quantos restaurantes não se mobilizaram para articular estratégias de delivery? Isso é estabelecer novos canais de distribuição, se a gente for dar um nome teórico, né? Agora, por que o restaurante fez isso? Provavelmente a primeira resposta de vocês seja para ter lucro, porque ele precisava vender. Mas isso está atrelado a ter valor para o cliente, porque se o cliente dele não enxergasse que receber a comida em casa seria um valor, que ele poderia pegar o carro e passar num drive-thru, por exemplo, seria um investimento à toa. Então, perceber qual é o valor do nosso cliente. Então, qual é o valor das indústrias que estão associadas ao meu sindicato? O que é importante para eles? Porque o que for importante para eles, então esse é o nosso propósito. E aí a gente volta para aquelas palavrinhas que eu mostrei. E vocês vão ver que cada vez mais elas estão conectadas e que fazem sentido serem trabalhadas em conjunto. Bom, eu disse que eu trazia 5 tendências em comunicação digital. A primeira delas é o áudio interativo. Então, basicamente, ela tem uma frase de efeito, é eu te ouço, né? Cada vez mais as pessoas têm um hábito de ouvir podcasts. Eu adoro audiolivro, já é uma prática que eu faço há muito tempo, porque eu não gosto de ouvir música enquanto eu dirijo. E aqui em Curitiba o trânsito, né, é um pouco denso em alguns momentos do dia, então eu fico ouvindo alguma história no audiolivro. Mas a gente consegue hoje fazer isso via vários aplicativos, né? O mais comum é o Spotify.
Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas têm o canal de recepção auditivo extremamente valorizado em termos de comunicação. Então, criar conteúdos de valor relevante para esses clientes, para esses consumidores, para essas indústrias, é muito importante. A gente não precisa necessariamente ter um contexto longo desses materiais. Pode ser 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 1 minuto de sabedoria, né? E acho que até tem já um programinha que chama isso, né? 1 minuto de sabedoria diária. Então, pensem que se há uma coisa que a gente pode comunicar, não precisa ser feita necessariamente uma reunião, não precisa ser feita uma palestra, pode ser um podcast que se estabelece uma programação de comunicação. O segundo contexto, a segunda tendência, e ela está ligada ao que a gente chama hoje de consumidor 4.0, são os chatbots. Então, se num primeiro momento eu te ouço aqui, eu te respondo. Vocês já devem ter interagido com o chatbot em algum contexto, como banco, como empresas de telefonia. Então, por exemplo, o Bradesco tem a Bia, né? A Magazine Luiza tem a Magalu. Não necessariamente precisam ser figuras, né, imagéticas, mas muitas vezes a gente entra no FAQ ou no Fale Conosco, no saque, enfim, tem um campo que a gente manda a nossa pergunta e automaticamente já vem uma resposta. Você quer saber sobre qual área? E ele te apresenta áreas macro e você vai selecionando até afunilar, você ter a resposta ou você ir para um caminho de atendimento personalizado. Isso faz o quê? Agilidade nas interações digitais. Então, muito do processo das dúvidas das pessoas está associado a questões que às vezes são de rápido acesso, mas o site é confuso, ou então a pessoa está com pressa, ela quer já essa resposta pronta. Então, você não precisa disponibilizar obrigatoriamente uma pessoa para responder questões que são frequentes. O que você disponibiliza? Pessoas que vão criar valor para esse atendimento, que é uma demanda mais importante, ou um problema grave, ou então uma relação de assistência personalizada. Quando a gente fala em chatbot, a gente tem toda uma construção de implementação desse perfil de atendimento. Então, não é só colocar ali um campo para as pessoas mandarem as perguntas e que criou-se o robozinho facilmente. A gente precisa organizar os dados por trás disso, a gente precisa contextualizar para que este mecanismo seja assertivo, dê as respostas certas, né? E que, se caso não seja possível responder, rapidamente ele direcione para onde alguém possa, então, responder. Existem 7 pontos, então, que a gente fala sobre o valor de ter um chatbot. Então, primeiro é o que eu comentei, né? Automação de processo. Então, a gente não precisa, para perguntas frequentes, ter uma pessoa respondendo sempre o mesmo. Pode-se criar e estabelecer que, para processos repetitivos, vai haver agilidade, qualidade e exatidão. Isso evita com que vocês já passaram por isso? Cada vez que você falava com um atendente, você tem uma resposta diferente? Isso dá raiva. Imagina como a gente utiliza algumas ferramentas que chama mapeamento de experiência do usuário, quando a gente fala sobre experiência do usuário. E mapear a experiência de um usuário irritado com um atendimento, olha, encontrar uma oportunidade de modificar essa emoção é complexa e custa. Então, se a gente consegue ser assertivo já desde o início, por que não, né? Segundo ponto é a economia de recursos. Então, a gente reduz o custo de operações porque exatamente a gente tem uma implementação desse sistema e não necessariamente um número grande de pessoas. Além de, e é muito importante, gera dados. Então, a gente consegue mapear quantas pessoas foram
atingidas com essa solução, quantas a gente conseguiu responder em 1 hora, por exemplo, né? Qual é a satisfação desse atendimento? Então, esses dados. E hoje, gente, quem tem dados tem um mundo. Saber utilizar corretamente os dados gera uma possibilidade de melhoria e de olhar à frente sobre o mercado muito vantajosa. Terceiro é sobre a personalização. Então, aqui falo um pouquinho sobre o avatar, que é o que eu disse, essa figura imagética que, de alguma forma, a gente tem como a Magalu da Magazine Luiza. Eu comento essa porque acho que é a mais conhecida e é uma das primeiras empresas que realmente se posicionou neste contexto de comunicação digital com muita facilidade. O quarto ponto fala sobre agilidade no atendimento. Além da gente realmente otimizar esse processo, a gente tem a vantagem de que ele funciona 24 horas por dia. Como é um sistema automatizado, então mandou a pergunta, ele responde, né? A gente não precisa, então, ter times com turnos diferentes neste contexto, no mesmo número do que se fosse 100% só com atendimento humanizado, né, de pessoas. Neste caso, a gente pode ter uma equipe para cada turno, mas com primeiro filtro neste processo de agilidade que o chatbot permite. O quinto ponto fala sobre os dados que eu comentei agora. Então, realmente, a gente tem a facilidade de conseguir informações sobre os consumidores. E, por favor, entendam quando eu digo consumidores ou usuários, quem é o nosso público, tá? No nosso contexto de sindical, a gente fala sobre as indústrias, né? Mas, de qualquer forma, não deixam de ser usuários, consumidores, clientes. Então, entendam que, quando eu falo consumidores, são o objetivo que a gente quer atingir, as pessoas que nós queremos atingir, sejam pessoas ou organizações. O sexto ponto e penúltimo é uma melhoria de experiência para essa pessoa. Então, se a gente faz uma proposta de valor, se a gente quer atender essa demanda, a gente conhece melhor e cria um melhor relacionamento com ele. Porque a gente começa a detectar que algumas informações são importantes para que ele possa rapidamente acessar, mas outras são importantes que tenha uma pessoa explicando como vai ser feita aquela atividade ou como ele vai executar o passo a passo para atingir um objetivo. E isso faz parte da experiência que eu comentei num primeiro momento. Nem todo chatbot é uma obrigação de ter um perfil de atendimento único. Então, a gente vai o quê? Construindo isso conforme o valor que o nosso cliente tem. Parte das informações a gente sabe que são essenciais, mas outras a gente fala, não, olha, quando é esse item, tem que ter uma pessoa explicando, tá? E o último, que eu também comentei, que é a geração de leads. Leads, então, a gente chama exatamente o contexto da informação que a gente obtém com o contato com este consumidor. Então, todas as vezes que vocês clicam em alguma propaganda ou vocês clicam em um site que redireciona vocês para outro lugar e vocês fazem aquele cadastro, coloca o seu e-mail para receber o e-book. Isso é um lead. Você acabou de ser um lead. Você é um dado que a empresa colheu seu e-mail, ou seja, que é uma forma de contato com você para te envolver com mais produtos ou serviços. Normalmente, hoje, a principal técnica é utilizada essa sobre e-book de alguma área de conhecimento específica. Mas exatamente é isso que a gente fala sobre geração de leads. Bom, o terceiro ponto, a terceira tendência, a gente chama de inbound marketing. Então, é sobre conteúdo. É aquilo que a gente desenvolve para engajar consumidores, engajar empresas. Então, eu te conto uma história. Eu desenvolvo e compartilho conteúdos que vão ser úteis para você, no sentido de que você possa construir o seu conhecimento, como é o finalzinho da minha apresentação aqui, que eu preparei um passo a passo para vocês, mas que também possa inspirar você a
dar um passo a mais, ir à frente, ir adiante. E a gente está cheio de histórias hoje assim, né? Se vocês prestarem atenção, todo esse momento de webinars que a gente tem vivido, sempre são histórias de que alguém está contando a realidade dela, ou algo que ela passou, como que ela deu a volta por cima e que no final aquele material, ou aquele curso, ou aquele produto, ou aquele serviço fez com que ela possibilitasse essa melhoria, tá? Quando que a gente constrói estes materiais? Isto são, por exemplo, uma forma de apresentar números, ou como eu disse, criar e-books, informações que vão ser úteis para a empresa utilizar no seu dia a dia, mas que a gente não precisa construir de uma forma que seja cansativa, né? Ela pode ser, eu até pus uma foto aqui de geleias, porque é o horário do café da manhã, né? Não sei se todo mundo toma café da manhã, mas a ideia é que a gente, quando ouve a história da empresa de geleias da tia Joana, né? Então, tem um contexto. A tia Joana sempre tinha frutas, né? E ela fazia para a família. Então, toda essa historinha que eu contaria para vocês seria para te mostrar e ilustrar como que você também pode alcançar o mesmo sucesso da tia Joana com a sua geleia, né? É mais ou menos este o contexto da proposta do inbound marketing. O penúltimo direcionamento, então a penúltima tendência, a gente fala sobre predominância do mobile. Então é estar presente digitalmente. Aqui, gente, é uma coisa um pouco boba, no sentido de que muitas vezes já acontece, mas ter a versão mobile da página da empresa, do site, ou seja, o que é ter versão mobile? A versão mobile é ter ela disponível numa visualização adaptada para smartphones e tablet. Única e exclusivamente isso. Vocês já tentaram entrar em algum site pelo celular e fica aquela letrinha miudinha, aí você tem que dar zoom, aí você tem que correr com o dedo, porque está do outro lado o botãozinho para você acessar aquela informação. Então, isto não é prático. E hoje, quando a gente fala sobre comunicação digital, a gente consegue, inclusive, mapear o tempo que as pessoas ficam no nosso site ou, né, nesta versão mobile. Se é muito difícil, gente, o pessoal fecha e vai para outra página, tá? Então, não estamos falando nem de versão aplicativa, eu estou falando sobre a visualização de uma página de internet, de um site, adaptável para a sua mostragem, né, visualização em smartphone e tablet. E o último ponto, a última tendência é vídeo marketing, né? Então, os vídeos, gente, o que é o TikTok? Né? Não tem uma pessoa que não se divirta vendo a construção. E eu ouvi um influenciador dizer que o TikTok de 30 segundos, ele demora entre 5 e 6 horas para ser feito. Porque você tem que gravar, você tem que fazer a edição, você tem que fazer você tem que colocar a música, a trilha, você tem que colocar as palavras, se tiver, né? Gente, 5 a 6 horas para fazer um negócio de 30 segundos é muito tempo, muito trabalhoso. Mas olha o valor que tem essa comunicação. E isso porque o TikTok é uma proposta de lazer, né? De divertimento. Agora, quando a gente fala sobre vídeos de passo a passo, né? Que era o que o pessoal já faz no YouTube. Mas é uma forma de fazer uma propaganda em forma de vídeo, no contexto de permitir depoimentos de clientes, de influenciadores, de ter um tutorial, de dar dicas rápidas. Lembra do podcast que eu comentei que é a primeira tendência? Então, esta tem relação, é a versão visual do podcast. E aqui a gente pode ter exatamente isso, conversar com outras pessoas, entrevistá-las, criar uma condensação desse material e rapidamente, dinamicamente replicar para o nosso público. Tá? Então, estas são as 5 tendências, as 5 principais tendências quando a gente fala em comunicação digital. Só que não adianta a gente executar isso se a gente não tem presença digital. Então, é aquilo que eu disse.
A gente precisa construir uma forma de comunicar facilmente para o nosso cliente, sabendo qual é o valor que ele vai dar para isso. Para ter presença digital, então eu tenho que ter algumas ferramentas básicas, como, por exemplo, o próprio site ou uma forma de contato, mas eu também preciso estabelecer qual vai ser a minha estratégia de valor. Então, eu posso colocar como uma fonte de conhecimento, eu sou um provedor de dados e informações importantes para o negócio do meu associado. Eu posso ser um ponto de referência em alguma articulação ou em alguma área específica. Como que eu faço para ser esse ponto de referência? É quase como aquilo de... Para quem eu pergunto isso? Pergunta para mim que eu sou a pessoa que vai te responder sobre esse tema. Isso é ser um ponto de referência, né? Eu posso ser um articulador de conexões. Então, nós, por exemplo, da área de inovação, de certa forma, também somos agentes de conexão, porque em muitos momentos, quando a gente está falando sobre uma inovação numa empresa, a gente associa e fala, nossa, tem uma outra empresa que quer o mesmo. Se eles trabalhassem em conjunto, reduziriam o custo e ganhariam agilidade. Ou não, olha, tem startup que já tem essa solução pronta, eu vou te apresentar esse pessoal. Então, estabelecer conexões é sempre olhar como esta associação, este cliente, esta empresa pode rapidamente atrelar um sucesso de outro. Não é copiar, gente, é construir em conjunto, né? Então, em momentos em que muitos trabalham em conjunto. Nós fizemos o ano passado um atendimento para um grupo de empresas do pessoal de bebidas. E as demandas que a maior parte das empresas tinham, gente, eram todas as mesmas, eram incomuns, era realmente engajar os seus clientes, né, serem pontos de referência naquela abordagem para os seus clientes e individualmente como foram feitas então as estratégias para alcançar esses objetivos. Mas eles se conheceram, os que talvez não se conheciam ainda, mas estabeleceram conexões, né? Puderam visualizar oportunidades de que, olha, uma dificuldade minha também é do outro, vamos crescer junto, né? Então, criar valor pode ser associado a estes 3 pontos, né? Fonte de conhecimento, então, promover essa informação de uma forma mais dinâmica, assertiva e efetiva, ser ponto de referência e estabelecer, então, conexões entre esses associados. Aí, a gente pode, já que fala sobre ponto de referência e criar conhecimento, promover conhecimento, uma das ferramentas mais utilizadas são os webinars. É uma junção da palavra em inglês, né? Web de internet e seminar, que é seminário. Então, em português, porque já tem a versão em português, é webinário. Então, como que a gente organiza e para que ele serve? Porque, afinal de contas, é muito legal, mas daí a gente pode utilizar, ele engaja do jeito que a gente espera. Então, basicamente, ele é um seminário, então seria como o que a gente está fazendo agora, uma parte palestra, mas ele também tem um momento de conversa, com fins comerciais ou educacionais. Então, a gente utiliza uma plataforma online, que neste momento é o Teams, para que aconteça essa comunicação. O que a gente quer dizer com comunicação em via única? Quer dizer que uma pessoa promove esse conhecimento, compartilha essa informação, que no caso, neste momento, sou eu, mas que depois a gente pode criar este momento de interação. E como que isso funciona? Aqui eu trago 2 exemplos para vocês verem a importância de entender o propósito do que a gente quer alcançar. Então, olha, como ela está atrelada a uma ação de marketing, a gente pode ter ela como uma ação de marketing de conteúdo ou um marketing de vendas. Como uma ação de marketing de conteúdo, que é este primeiro item que está em azul, o foco sempre vai ser a oferta de um conteúdo relevante.
Então, basicamente, o que hoje eu estou fazendo é um webinar de ação de marketing de conteúdo, porque eu estou, além de fornecendo algumas informações que são as tendências, então os principais direcionamentos para comunicação digital, no final eu vou mostrar um passo a passo para vocês, então de como realmente organizar isso de uma forma efetiva. Mas eu poderia fazer um webinar de marketing de vendas para vender a minha consultoria em transformação digital. Não que eu não gostaria de que isso acontecesse, mas o que eu quero dizer a gente pode estabelecer isso como um formato diferente. Vocês podem tanto criar para os seus associados ações de marketing de conteúdo, mas vocês também podem construir marketing de vendas, que é uma ação comercial para divulgar as soluções que vocês oferecem. E vocês já fazem isso, vocês já fazem com e-mail marketing, vocês já fazem com promoção, vocês têm eventos, divulgação. Só que a gente pode fazer de uma outra forma? Pode. E esse marketing de vendas é exatamente aqueles videozinhos que a gente recebe no celular, né? Eu te falo de alguma coisa e depois eu te digo, olha, mas até amanhã, se você se cadastrar nesse link, você ganha 20% de desconto para adquirir o pacote completo do curso, né? Então, basicamente, vocês já vivenciaram ambos webinars, mas a gente precisa entender que existe a diferença, porque se a gente vai construir esse webinar, o objetivo final tem que estar claro desde o início, tá? Então, como eu disse, o meu webinar hoje para vocês é sobre ação de marketing de conteúdo, ou seja, promover informações relevantes. Ele pode ser realizado ao vivo, como estamos fazendo agora, mas ele também pode ser gravado e transmitido em um determinado horário. Normalmente gravado e transmitido em um determinado horário é uma ação muito própria da área de educação. Se vocês, por exemplo, construírem um curso, vocês não precisam necessariamente ter todas as aulas ao vivo, né? Mesmo, sei lá, vocês falam como fazer parte de tal sistema dentro da área de negócio de vocês. Então vai ter o passo a passo, aula 1, aula 2, aula 3, isso vocês gravam e todo dia que vocês determinarem, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, vai ser transmitida este webinar. É possível? É possível. Bom, importante é a gente saber como que a gente vai gerar dados para ter informações sobre essas pessoas que estão participando. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu falei para vocês, se cadastre aqui e receba gratuitamente um e-book, isso gera o que eu comentei antes, lead. Isso gera um dado sobre as pessoas que estão se cadastrando para que depois eu possa entrar em contato novamente. A gente pode não necessariamente oferecer um e-book, mas pode haver um sistema de cadastro que a pessoa se preenche rapidamente, feito no Google Forms, por exemplo, que é a própria plataforma de geração de formulários do Google, que é gratuito. Então, nome, e-mail, área de atuação, informações básicas, e eu crio um banco de dados. Detalhe que eu já comentei anteriormente, não adianta eu ter informações se eu não sei o que eu vou fazer com esses dados depois, ok? Então, a gente também, para captar dados, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com eles depois. Dependendo do formato e da plataforma que a gente utiliza, a gente pode enviar perguntas. Neste momento aqui no Teams, a gente tem o campo do chat, mas vocês vão poder gerar as perguntas, desculpa, no final, e eu vou respondendo na medida do possível. Se não der, eu coloco um e-mail para vocês, que vai chegar para mim depois essas perguntas. Mas muitos permitem essa interação, por exemplo, o YouTube, a gente também consegue mandar perguntas. Não é necessariamente uma ferramenta que a gente... agora eu tenho que responder. Isso é mais uma articulação de como o webinar vai ser apresentado do que a plataforma. Então, existe normalmente uma pessoa ajudando, que é o moderador. Vocês foram entrando aqui no nosso webinar e alguém foi autorizando a entrada de vocês. Então, este é a pessoa, normalmente, que é o moderador. Ela autorizou a entrada de vocês e se vocês mandarem a pergunta, ela vai organizar essas perguntas e depois repassar para o conferencista, se for o caso,
no sentido de que todas sejam respondidas na sequência ou em outro momento. Bom, após o encerramento do webinar, normalmente ele é disponibilizado em uma plataforma que a mais comum hoje é do YouTube. Então, por exemplo, não sei se todos perceberam, mas está sendo gravado este webinar. Então, o intuito é que eu não conte muitas piadas, não, brincadeira. Eu sei que vocês não estão me vendo, mas o intuito é que vocês possam aproveitar esta informação com calma num segundo momento. Então, ele vai ser ou disponibilizado para vocês ou disponibilizado em uma rede. Vocês podem, quando fizerem um webinar, disponibilizar, por exemplo, no próprio site do sindicato. É isso que eu quero dizer, tá? E facilita com que a gente tenha um alcance maior, porque a gente consegue também medir números de pessoas que acessaram a plataforma do YouTube. Bom, e aí, dito isto, eu trouxe para vocês um passo a passo, gente, mas é passo a passo mesmo, de como que a gente cria um webinar. Então, primeira coisa é a gente escolher qual é a plataforma que nós vamos utilizar. Como eu disse, hoje nós estamos utilizando a Teams, mas vocês que é da Microsoft. Mas aqui eu tenho uma lista de olha quantos e é fácil, né? Então, a gente tem o Google Hangout Meet, que agora ele tem mais um nomezinho. A gente pode usar o Facebook, pode ser via YouTube, pode usar o Zoom, pode até usar o Instagram. Então, depende do que vocês querem atingir, a gente escolhe a melhor plataforma. Detalhe, a maioria delas tem uma versão gratuita e uma versão paga. Então, a gente também precisa, dentro do nosso alcance, gerenciar o que vai ser mais prático para isso. Se vai ser, precisa ter uma paga ou se precisa ser, pode ser uma gratuita. Então, aqui, a gente define o tema. O tema é atingir tal contexto e qual vai ser a comunicação que a gente quer que chegue. Então, eu queria que vocês hoje fossem contextualizados sobre a transformação digital, sobre os principais direcionamentos dentro deste mercado, associados à comunicação, e ao mesmo tempo recebessem esse passo a passo. Então, foi assim que eu formatei meu PowerPoint, né, ou enfim, a minha apresentação. A gente seleciona uma data, e isso é importante porque a data ela não pode estar associada com, igual a gente faz no presencial, né, feriado, final de dia, detalhes para as particularidades da internet. Cada vez mais os webinários estão acontecendo no fim do dia. Então, se a gente marca após as 19 horas, a concorrência é enorme. Então, ideal para quem ainda não tem muita prática, mas quer engajar pontualmente os seus clientes, então, escolher um horário antes das 7 da noite, e não, obviamente, logo após o almoço. Então, entre esse 2 da tarde e 5 horas é um bom horário, ou de manhã, como nós estamos fazendo. Após isso, realmente, das 19, daí a gente está concorrendo até com as lives dos cantores, né? Então, fica um pouco mais difícil. Existe uma abordagem que a gente chama de criar uma landing page. O que é uma landing page? Ela funciona como uma página que é exclusivamente criada para fazer o convite para esse webinar. Então, basicamente o que eu falei do Google Forms, por exemplo, né? Ela tem um breve formulário onde a pessoa se registra e coloca o seu e-mail. Por que às vezes isto é importante, gente? Porque, como eu disse, algumas plataformas são pagas, então elas têm limite de acesso. Então a gente só vai limitar o acesso àqueles que fizeram a inscrição. Ah, mas eu queria assistir, não me cadastrei. Pois é, mas se a sala estiver cheia, nem que você queira, você consegue fazer alguém participar. Então, eu vou passar um exemplo para vocês aqui, mas basicamente o cadastro serve também para, além de ter informações, permitir esse acesso dessas pessoas, tá? E por isso a vantagem de depois publicar esse webinar em outro lugar onde as pessoas possam assistir depois de ter acontecido. A gente precisa divulgar. Então, isso é fácil porque vocês têm uma expertise já em divulgação de eventos, né? Então, e-mail marketing, as mídias, enfim, o que for mais assertivo para o público de vocês.
E, gente, fazer um roteiro. Fazer um roteiro é um negócio muito importante. Por quê? Neste caso, falou Juliana, falou o Couto e falei eu. Mas imagine que fosse uma conversa entre nós três. E que Couto fosse o mediador e a gente queria saber a percepção da Juliana sobre esse universo dos sindicatos, né? O Couto precisa saber quais são as perguntas que ele vai fazer, né? Qual é o objetivo dessas perguntas? Lógico que a gente não necessariamente passa todo o roteiro para o nosso entrevistado, mas a gente precisa ter uma historinha que a gente quer construir. E a mesma coisa, controlar essa questão do tempo, tá? Então, fazer um roteiro, principalmente quando a gente tem uma entrevista, é muito importante, tá? Quais são as perguntas? A gente precisa ter uma informação básica de como apresentar o nosso participante, como nos apresentar também, né? E finalizar, obviamente, puxando para o pessoal, olha, acessa depois o link, vai estar em tal lugar, fazer um marketing, tá, gente? Vocês têm que entender que nos webinars é meio como a palestra também, como as mesas redondas, igual ao presencial, só que a gente precisa ser um pouquinho mais enfático, porque as pessoas, como agora, vocês não estão me vendo fisicamente, né? Vocês estão vendo o meu compartilhamento de imagem. E a gente pode utilizar recursos visuais, que é o que eu estou utilizando, que são slides, porque dependendo do tempo, a gente é visual, então fica muito mais fácil vocês entenderem e acompanharem quando eu mostro uma figura, um diagrama ou pequenos tópicos, como vocês estão vendo, do que só olhar para mim, tá? E aquilo que eu comentei no meio, né? Como apresentar o webinar, não faça isso sozinho, tem alguém de suporte, mesmo que seja somente para permitir o acesso das pessoas na sala e filtrar as perguntas, tá? Porque pode acontecer de que realmente as pessoas às vezes tenham dificuldade de acessar ou entra no meio da reunião, por exemplo, atrasou 10 minutinhos, e se eu estivesse sozinha aqui, ou eu falo, ou eu autorizo a entrada. Então, isso começa a ficar dificultoso. Então, sempre tentem ter alguém próximo para que dê esse suporte, tá? Avaliem os resultados depois do webinar. Então, o que a gente quer atingir? Nós queremos atingir 100 pessoas assistindo. Acabou o webinar, nós tivemos quantas pessoas assistindo, né? A gente quer X inscrições, quantas foram inscritas. Então, antes e depois. Input e output é muito importante. O que a gente quer alcançar e se aquilo foi alcançado, ok? E, de novo, né, disponibilizar para quem não assistiu, como eu disse, YouTube, ou então enviar o link por e-mail. Eu falei que ia dar um exemplo, e só para vocês terem uma ideia clara aqui, e já não me alongando muito, porque a gente tem só uma horinha, né? O Hangout Meet, que é o que eu falei do início, que é o do Google, ela é uma ferramenta gratuita. Então, vocês conseguem acessar, desculpa, via a plataforma Google, eu já vou mostrar como. E ela tem o que eu comentei, uma versão básica, que permite até 100 participantes, e uma versão avançada com 250 e até 100 mil pessoas com visualização. Então, 100 participantes podem escrever, por exemplo, no chat, podem conversar, e no outro mais pessoas até 250. Primeira coisa é que a gente precisa entender que para organizar essa reunião a gente precisa ser assinante do Google. Então, ter um e-mail Google já é suficiente. Feito isso, e vocês podem criar, se vocês ainda não tiverem, um e-mail só para webinar, webinarsindicato.sindicato@gmail, por exemplo, né? Então, esse vai ser a conta de administração dos webinars através desta ferramenta. Vocês vão acessar este endereço, meet.google.com, e aí eu fiz aqui um print, gente, só para vocês conhecerem as páginas que a gente tem quando entra. Então, normalmente é esta página, e aí onde está a setinha amarela, onde vocês vão clicar. Nova reunião, que é exatamente programar, organizar esse webinar. Feito isso, vocês vão ter a escolha de gerar um link de uma reunião, ou seja, eu quero só mandar para uma pessoa esse link para ela conversar comigo agora.
você pode iniciar uma reunião instantânea, que é eu quero fazer algum teste, eu já reuni alguém, então eu inicio uma reunião e depois eu gero o link e mando para a pessoa, ou o que nos interessa, programar uma agenda com essa data e esse horário que a gente quer realizar o webinar. E aí, é essa telinha que aparece quando a gente vai agendar esse webinar. Então, a gente coloca o título, a gente coloca o dia que a gente quer. Então, vocês podem ver que eu fiz esse passo a passo aqui no dia, 2 dias atrás, dia 27. Então, ó, você coloca a data e horário, que é essa segunda setinha amarela. Aqui, na terceira setinha, gente, tem copiar. Este copiar, ele vai criar um link, que é o que vocês vão, os convidados, quer dizer, vão clicar para acessar essa reunião. E ali embaixo, que não dá para ver muito, mas é onde tem um clipes, o B, é onde vocês vão escrever um texto. Por quê? Vocês podem ou adicionar já os convidados, se vocês já tiverem todos os e-mails das pessoas que vocês querem convidar, como o nosso webinar agora. A equipe da Juliana, para fazer o convite para vocês, mandou por e-mail o link, com o link, quer dizer, para que vocês já acessassem, né? Mas imagina que a gente não tem especificamente todos os nossos convidados. Então, a gente usa esse copiar esse link para compartilhar com as pessoas que a gente quer convidar, ou no link, numa imagem que a gente clica e essa imagem vai nos levar ao cadastro, ok? Esse copiar é o que permite a gente compartilhar. Feito isso, a gente vai ou participar agora, porque é o dia do webinar, né? E uma vez que a gente clica em participar, a gente já entra na reunião, que é o que nós estamos fazendo agora. No meu caso, como sou a pessoa que está compartilhando uma imagem, olha só, eu tenho a mesma visualização ali embaixo do Teams. Microfone, a câmera que neste caso estava fechada, porque quando eu estava formatando esse webinar para vocês, eu não estava com o cabelo 100%, né? E a última setinha aqui do lado diz apresentar agora. Então, esse apresentar agora é realizar o compartilhamento que eu estou fazendo. Então, eu posso exatamente igual ao Teams, ó, compartilhar a tela inteira, compartilhar uma janela ou uma guia do Chrome. No meu caso, eu queria compartilhar, ó, primeiro o webinar sindical. E aí a gente clica e compartilha essa tela. É uma ferramenta, gente, muito, muito simples de ser utilizada. Então, para quem não tem contas ou ferramentas pagas, até 100 pessoas é um limite ok. A gente consegue realmente aproveitar essa plataforma de uma forma bem fácil. E criar essa agenda também é bem relativamente simples, bem rápida também. A única coisa que a gente precisa prestar atenção, que é uma vantagem, é poder copiar esse link ali para a gente compartilhar com os outros convidados. Tá? Então, este é o passo a passo do Hangout Meet. É assim que a gente, de alguma forma, faz rapidamente um webinar e que, basicamente, a gente pode criar esses encontros, e mesmo que sejam reuniões pontuais, mesmo que seja entre vocês, vocês podem utilizar essa ferramenta como um teste. Lembra do que eu disse do experimentar, experienciar? Então, essa é uma oportunidade de vocês testarem e aproveitar ao máximo esse movimento através da comunicação digital. Gente, eu estou aberta a perguntas, façam, por favor. Eu tenho um tempo aqui disponível para responder vocês. Como que eu posso ajudar mais? Querem falar um pouco sobre tendência? Eu agradeço de qualquer forma a oportunidade e a atenção de todos. Obrigado, Sabrina. Até eu ia perguntar para a Juliana, que a gente está com o nosso horário um pouquinho estendido, mas foi super bacana o conteúdo. Não sei, Juliana, você nos conduz, fique à vontade.
Obrigada, Sabrina. Obrigada, Felipe. Aqui no chat a gente já tem algumas perguntas. Se a Sabrina puder responder as perguntas aqui que foram colocadas, ó, aqui a primeira pergunta é a da Rosângela. Ela perguntou se o sistema tem como auxiliar os sindicatos filiados que possuem site a criar um chatbot no site. Não sei como funciona isso. É um serviço. Existem várias empresas que prestam esse serviço. São plugins que se contrata e enfim, deve certamente fazendo Google tem várias soluções. Enfim, a gente pode talvez sentar, conversar algum tipo de orientação nesse sentido, mas enfim, existem provedores deste serviço. Rosângela, acho que a gente pode fazer o seguinte, tendo interesse realmente em colocar isso, que o sindicato daí formalize ali para a nossa gerência e a gente avalia realmente qual o custo disso e como que podemos daí dar esse suporte aos sindicatos. Vamos combinar dessa forma, você manda ali um e-mail na gerência, ger.sindicatos, ou quem mais tiver interesse nesse apoio, ger.sindicatos@sistemafiep.org.br e vamos avaliar daí a quantidade de interessados, qual o custo disso, a gente faz daí uma avaliação para responder vocês se podemos de fato dar esse apoio ou não. E aí, dependendo também, Juliana, assim, como que funciona um chatbot, né? A gente vai ter que treiná-lo nas respostas. Então, dependendo da dinâmica, pode ser que o mesmo chatbot se aplique ao mesmo sindicato, enfim. Então, a gente fica também à disposição, Juliana, para poder conversar a respeito, para ver em que medida pode ter economias, né, nesse movimento. Certo. Tem mais uma pergunta aqui da Luciana, ela escreveu aqui, e quando o site exige para visualização do conteúdo, login com redes sociais, Gmail, Face ou LinkedIn? Não parece uma ferramenta adequada à nossa comunicação com empresas diante das proibições de acesso a redes sociais particulares no ambiente corporativo. É que essa é uma determinação de como foi programado, né, esse site, na verdade, para acesso, né? É uma questão de cultura aqui, né, Sabrina? Então, assim, enfim, não é nosso ponto de vista. E aí tem que fazer um parênteses no contexto. A gente trabalha com inovação, né? Então, assim, essa medida de não de bloquear Facebook, LinkedIn, seja lá o que for, Instagram, não é uma medida convergente com um ambiente inovador, né? Então, assim, ambientes inovadores, não existe tanto controle, a Sabrina até apresentou isso um pouco na estrutura ali no comecinho. Então, assim, eu questiono, assim, de maneira transparente, objetiva e rápida para a gente ganhar tempo. Eu questiono a proibição da rede social. Óbvio que a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem mau uso, mas aí você tem como ter controles de TI para identificar o mau uso e aí conversar com o colaborador em cima do mau uso, mas não vedar essa canal de comunicação que é tão essencial hoje em dia. Perfeito. Aqui no chat não temos mais perguntas. Eu não sei aí se tem mais algum interessado em fazer alguma pergunta, se quiser se manifestar agora, a Sabrina está à disposição, o Felipe também aqui para responder. Caso ninguém queira fazer perguntas nesse momento, a gente pode encerrar, agradecendo aí a participação do Felipe e da Sabrina, muito bacana a apresentação, informações muito válidas, acho que realmente esse é o momento de mudança, da gente dar realmente um valor aí para o que pode ser feito online, né, com as ferramentas digitais que temos hoje, como realmente engajar e trazer interessados, até angariar associados, aquilo que a Sabrina mencionou, achei muito interessante, de criar aí listas de relacionamento, né, lead. Isso realmente é muito bacana, acredito que é o caminho, ainda mais nesse momento que os sindicatos estão tão dependentes de ter interessados, ter empresas associadas de fato, agora que a contribuição não é mais obrigatória, paga quem quer. Então, ter essa oportunidade de se aproximar, conversar, apresentar a entidade numa conversa mais próxima, tendo já um contato direto, realmente é uma oportunidade que, acredito eu, deve ser mais explorada a partir desse momento de transição. Então, muito bacana a apresentação de vocês.
Quem quiser rever, como a Sabrina falou, a gente gravou a apresentação, vai disponibilizar ela para vocês. Vou verificar se vai ficar lá o link na central de informações, mas isso a gente vai informar no e-mail certinho onde que vai ficar disponível essa gravação para que vocês assistam. Vamos enviar também a apresentação feita aí pela Sabrina por e-mail. E como eu falei no início, na abertura, o intuito é que possamos trazer aos sindicatos conteúdo realmente de interesse. Se vocês têm interesse em aprofundar mais algum tema aí desse que a Sabrina ou o Felipe trouxeram, ou se tem algum outro tema de interesse que vocês queiram que a gente vá atrás da informação e traga aqui para vocês num webinar, a nossa proposta é fazer nesse tempo mais ou menos, um tempo de 1 hora, para não ficar algo muito pesado, que vocês consigam participar realmente. Vamos estar enviando aí o e-mail com um formulário de sugestões, para que a gente possa realmente fazer lives e webinars do interesse de vocês. Então, agradeço a participação de todos, agradeço a Sabrina e o Felipe por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada e ficamos à disposição aí. E se tiverem perguntas, podem enviar para a gente ali, nesse caso surge alguma dúvida com relação à apresentação de hoje, podem realmente passar aqui no e-mail da gerência que a gente encaminha para a Sabrina para a resposta. Ok? Obrigada a vocês, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Um abraço.